Olá, prezados alunos, quem está falando é o professor Esdras Bento e vamos começar a nossa aula de hermenêutica bíblica e teológica. Eu gostaria de dar abertura à nossa aula com o Salmo de número 119, verso 18, que diz: Desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A tradição que nos chegou por meio da Septuaginta atribui o Salmo de número 119 à pena do escriba e sacerdote Esdras. Se esta tradição estiver correta, nós podemos entender a razão do sucesso de Esdras na reforma da religião judaica dentro de um momento tão difícil para o povo de Israel. Você sabe muito bem que em Esdras está dito no capítulo 7 de que Esdras colocou em seu coração obedecer a lei do Senhor, estudar a lei do Senhor, aplicar a lei do Senhor, para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus na sua vida e na vida do povo de Israel naquele momento tão difícil de restauração da religião, do patriotismo e da moral hebreia. E o texto, desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, é uma oração suplicante, é um pedido para que o autor da Sagrada Escritura, o próprio Deus, desvenda, revele, manifeste, esclareça, interprete para o próprio sacerdote as maravilhas que estão na lei do Senhor. Esse mesmo pensamento me parece que é aquele que aparece em Lucas no capítulo 24, quando é dito pelo evangelista que Jesus abriu o entendimento dos apóstolos para que compreendesse tudo quanto dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus Cristo, portanto, abre o entendimento dos apóstolos. Esdras aqui pede: desvenda os meus olhos. E esta oração nós devemos fazer todas as vezes que lemos a Sagrada Escritura, pedindo sempre: Senhor, me permita contemplar as maravilhas da tua lei. O principal objetivo da nossa aula é explicar os fundamentos da hermenêutica enquanto ciência e método. Peço desculpas se por um momento você considerar que estou sendo repetitivo pelo fato de abordar alguns assuntos que você já viu comigo em sala de aula ou já estudou no livro. Eu lhe peço singelamente a sua compreensão nesse momento para que a gente possa estabelecer um planejamento de trabalho e assim seguir de modo ascendente. Então, o objetivo é explicar esses principais fundamentos da hermenêutica enquanto ciência e também enquanto método. Isto porque o conhecimento das bases que fundamentam a hermenêutica é indispensável ao estudante de teologia. Não é possível você construir uma base sólida de interpretação sem uma boa teoria que regule as bases, que justifique a ação da interpretação do texto. Então, essa primeira aula, essa justificativa, está diretamente isso. É necessário, imprescindível, que o teólogo conheça os fundamentos da hermenêutica. Para falar então desses fundamentos, vamos no primeiro momento tentar discutir algumas questões relacionadas à definição de hermenêutica. Gostaria, para isso, antes de tratarmos dessa definição, de abordarmos uma questão muito importante apresentada pelo grande Humberto Eco na sua obra Os Limites da Interpretação, na qual ele coloca que o labor da hermenêutica ela é duplamente. Primeiro, no primeiro momento, uma parte da hermenêutica procura explicar, no sentido que se admite interpretar um texto
esclarecer o seu significado, ligado ao pensamento e propósito do autor. E essa forma de interpretação, segundo Humberto Eco, ela é de natureza objetiva e, portanto, é independente da interpretação do leitor. O indivíduo deve interpretar a hermenêutica de modo objetivo, que cumpre essa primeira fase que ele chama de explicativa. Mas ele diz também que se pode considerar uma outra situação da hermenêutica, é que um texto pode ser interpretado infinitamente. Quando a gente olha para essa perspectiva, é obviamente que está ligado a uma das funções da hermenêutica. Qual é o significado exato desse texto? Então, quando falamos de hermenêutica bíblica, eu já disse a vocês que falamos de bíblica porque, segundo Paul Ricoeur, só existe uma hermenêutica geral, da qual a hermenêutica bíblica ou a exegese bíblica é apenas um campo particular, assim como a hermenêutica jurídica, a hermenêutica sociológica seriam campos específicos de uma hermenêutica geral. Quando falamos, portanto, de hermenêutica bíblica, nós estamos distinguindo da hermenêutica jurídica, da hermenêutica histórica, da hermenêutica filosófica, da hermenêutica sociológica, assim como também estamos tratando de uma hermenêutica que tem uma natureza particular. O que quer dizer, portanto, que a hermenêutica pode ser considerada geral, no sentido de que a Bíblia, como um texto escrito, você pode aplicar todas as técnicas de interpretação ligadas ao texto, principalmente aquelas relacionadas à gramática e à lógica, mas também a Bíblia possui algumas características singulares que necessita, obviamente, de regras particulares. É o caso, por exemplo, da tipologia bíblica. Nós sabemos que um tipo pode ser uma pessoa, uma coisa, um objeto revelado na história bíblica, mas que esta coisa, a pessoa ou esse objeto, ele aponta para o futuro. Só de um futuro que já pré-existe, que é o seu antítipo. Veja que essa característica da tipologia é algo inteiramente da Escritura. Portanto, o escritor aos Hebreus toma Melquisedeque como referência do sacerdócio de Cristo. Melquisedeque era um personagem histórico. Entretanto, esse Melquisedeque, ele se apresenta basicamente como uma figura enigmática. Então a gente pode aprender algumas questões. Vamos tomar Melquisedeque como exemplo. Melquisedeque, ele é sacerdote. Entretanto, ele é uma figura enigmática. O tipo ele é enigmático. Segundo lugar, o tipo ele é histórico, porque são coisas, pessoas ou elementos revelados na história. Terceiro, o tipo ele é profético, porque ele é uma realidade histórica que aponta para o futuro. E em quarto, o tipo ele é pretendido por Deus, porque somente Deus que conhece o passado e o presente e o futuro como sendo a mesma coisa, pode determinar que algo na história se manifeste para revelar algo do futuro. Então, nesse caso, o sacerdócio de Melquisedeque tornou-se, portanto, uma referência do sacerdócio davídico, como apresenta lá no livro dos Salmos, e as justificativas do cântico de entronização do rei, do fato de Davi ter queimado o sacrifício, de Davi ter vestido a roupa sacerdotal, de Davi ter cumprido diretamente algumas funções de sacerdote, não sendo ele, portanto, da tribo diretamente dos levitas, não sendo da tribo dos levitas, não sendo descendente de Arão, e por isso o texto vai dizer que tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
Este salmo, que é um salmo de entronização, que faz referência também a Jesus como Messias e Rei, vai ilustrar essa perspectiva que é o antítipo, que é aquela realidade que existe anteriormente ao tipo. Então, o sacerdócio de Melquisedeque, que é anterior à lei, que estabeleceu que todo sacerdote deve proceder da tribo de Levi e de Arão, há uma manifestação anterior, a qual o Filho de Deus será, portanto, chamado a ser sacerdote, visto que ele é da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Isso daí, portanto, é o que nós chamamos de tipologia bíblica. E essa tipologia segue, na verdade, a revelação progressiva da Sagrada Escritura. Por exemplo, vamos tomar o Cordeiro de Deus como um tipo, e esse é um tipo quase que irrefutável, porque o Novo Testamento considera diversas vezes o Cordeiro como tipo de Cristo, como figura de Cristo. Então, em Gênesis, no capítulo 3, na queda, você vê que é imolado um cordeiro para um casal. Olha a revelação. Em Êxodo, no capítulo 12, um cordeiro deve ser morto por toda a família na Páscoa. Na festa da expiação, em Levítico 16, um cordeiro tem que ser morto por toda a nação. Então veja, em Gênesis 3, nós temos um cordeiro para um casal. Em Êxodo 12, um cordeiro para uma família. Em Levítico 16, um cordeiro para uma nação. Mas em João, no capítulo 1, versículo 32, é dito: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado não mais de um casal, não mais de uma família, não mais de uma nação, mas agora de todo o mundo. O que significa, portanto, que nós temos diretamente na tipologia bíblica uma especificidade que, se você utilizar diretamente regras gerais de interpretação, você não será capaz de alcançar o sentido pneumatológico, o projeto salvífico da economia divina. Nesse caso, diretamente, nós podemos falar de uma hermenêutica geral e de uma hermenêutica especial. Falando, portanto, da definição de hermenêutica, nós podemos definir essa hermenêutica bíblica como a disciplina da teologia exegética que ensina as regras para interpretar as escrituras e a maneiras de aplicá-las corretamente. Eu já apresentei para vocês, num outro momento, que a teologia pode ser classificada a um edifício de 5 andares. No primeiro andar, teologia exegética, onde aparecem as disciplinas que preparam o estudante para conhecer melhor a Sagrada Escritura e do qual a hermenêutica faz parte. Então, a hermenêutica é uma disciplina da teologia exegética. A teologia histórica, que estuda a origem e desenvolvimento da doutrina. A teologia bíblica, que estuda a teologia do Antigo e Novo Testamento, dentro da metodologia sincrônica e diacrônica, a teologia sistemática, que compõe-se de 10 doutrinas principais: bibliologia, teontologia, angelologia, antropologia, martiologia, cristologia, soteriologia, pneumagiologia, eclesiologia, escatologia, e a teologia prática, que se ocupa com a prática do ministério. Até mesmo chegamos a falar que o método da teologia bíblica é o método indutivo, que o método da teologia sistemática é o método dedutivo. Tudo isso nós já discutimos. Então, a hermenêutica bíblica é essa disciplina que está ligada a esse primeiro andar da teologia, que é a teologia exegética, cujo propósito é ensinar regras para interpretar corretamente o texto e também a maneira de aplicá-las adequada e corretamente. Quando nós vamos estudar, em primeiro lugar, o sentido da palavra hermenêutica dentro do Novo Testamento, aparece com 3 acepções principais. Uma dessas primeiras acepções é a hermenêutica ligada à palavra interpretação, que é a palavra
remeneia, que aparece em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Você lembra muito bem dessa passagem. Paulo, falando a respeito dos carismas, dos dons espirituais, diz que a um é dado a variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. A palavra interpretação aí, no original, o substantivo remeneia, significa interpretar, que é a palavra hermenêutica. Vamos procurar entender isso. O glossolalo, que é aquele que fala em línguas, ele fala num idioma ou numa língua desconhecido pela comunidade. Como a proposta do culto cristão é ser um culto didático, inteligível, racional, embora também com a grande carga contemplativa, devocional, cultica, há uma necessidade, portanto, de se interpretar aquilo que o glossolalo falou por ação do Espírito Santo. Então surge a figura do remeneia, que é a figura do intérprete. Nesse caso específico, o que vai fazer o intérprete? Ele vai explicar, interpretar o sentido daquelas palavras criptas ou incógnitas. Preste atenção, interpretar não é traduzir. São coisas diferentes. Ali, o intérprete não está traduzindo palavras por palavra, mas está dando significado, está comunicando a mensagem daquelas palavras. Que esse é, na verdade, um dos primeiros sentidos mais óbvio e mais fascinante da hermenêutica, que é comunicar uma mensagem. A segunda interpretação da palavra remeneia aparece em Marcos, no capítulo 5, 41, que é ali traduzido por metermeneuo, que é a palavra também traduzida por hermenêutica. O sentido de metermeneu é traduzir, tradução, quer dizer ou significa. E você sabe que a tradução é uma forma especial do processo básico de interpretar e de tornar compreensível. Nesse caso, você torna compreensível aquilo que é estrangeiro, estranho ou ininteligível. Por exemplo, se em inglês você fala love, e alguém diz que é um sentimento que toma de assalto duas pessoas, ele não está traduzindo, ele está comunicando o significado, ele está comunicando a mensagem. A tradução, no primeiro momento, ela tem a intenção de corresponder numa língua o que esta palavra significa em outra. E nesse caso, amor, love, love, amor, e assim necessariamente. E você vai ver que diversas vezes os evangelistas eles tiveram que traduzir expressões que eram estranhas aos seus destinatários. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 41, Marcos, escrevendo para a comunidade de fé que estava em Roma, que não conhecia o aramaico palestinense, ele faz a referência à expressão Talita cum. E ele é obrigado a traduzir esta palavra. E ele utiliza para isso a expressão metermeneu, que significa traduzir, tradução, quer dizer, ou significa. E ele dá, que quer dizer, menininha, levanta-te. Em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, é citada a expressão Emanuel, que significa Deus conosco, metermeneu. Gólgota, metermeneu, que significa caveira, em 15, 22 de Mateus. Messias, que quer dizer Cristo, João 1, 41, ou Rabi, mestre, em João 1, no versículo 38, e assim por diante. Quando você observa sobre esse sentido, você vai verificar diretamente que um dos processos fundamentais da hermenêutica, da remeneuem, é diretamente traduzir. Quando o texto está numa língua estrangeira, é obviamente que esse contraste de perspectiva e horizonte não pode ser ignorado. Mas como você pode observar,
A tradução ela é uma forma especial do processo básico interpretativo de tornar alguma coisa compreensível. Uma outra expressão que também aparece dentro do contexto do Novo Testamento, que descreve também o papel da hermenêutica, é a explicação, que aparece em Lucas, no capítulo 24, versículo 27, que é a tradução da palavra grega de hermeneusen, que também vem de hermenêutica e significa explicar ou interpretar. A interpretação, portanto, como explicação, ela enfatiza os aspectos discursivos da compreensão em vez da sua dimensão expressiva. Por exemplo, em Lucas 24, 25 ao 27, afirma: "E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes de hermeneusen o que constava a respeito dele em todas as Escrituras." Jesus, portanto, estava trazendo à compreensão dos discípulos o significado oculto do texto. Mas veja que, em vez de apenas discorrer sobre o texto, ele explicou-o e explicou-se a si mesmo em função dos textos. Um dado interessante é que no capítulo 4, versículo 34 de Marcos, o evangelista vai dizer que Cristo falava em parábolas e muitas delas ficavam incógnitas aos seus ouvintes. Porém, diz o texto, explicava em particular aos seus próprios discípulos. A palavra explicava aí, no original grego, não é a palavra de hermeneusen, que há pouco citei, mas é a palavra grega epilio, que quer dizer explicar. De qualquer forma, você vai observar que o sentido prático de hermenêutica é explicar, decodificar um significado, proporcionando a compreensão exata do seu sentido. Sem explicação, não há atividade hermenêutica. Então, perceba, a palavra hermeneia pode significar interpretação, tradução e explicação. E todos esses três sentidos estão ligados diretamente à função da hermenêutica. Consequentemente, nos baseando em Atos, no capítulo 8, versículo 30 e 31, nós podemos dizer, como diz Paul Ricoeur na sua obra Hermenêutica e Estruturalismo, ainda não editada, se me falha a memória, em língua portuguesa. Eu não sei se tem em língua portuguesa, porque a edição que eu tenho é francesa. Mas diz o Paul Ricoeur nessa obra que a hermenêutica é a ciência que se ocupa do estudo da compreensão, sendo essencialmente a tarefa de compreender textos. Vamos procurar entender isto aqui com base na passagem bíblica paralela que eu acabei de citar. Todo mundo sabe que Atos 8, 30, 31 fala de uma passagem muito específica em que Filipe é levado, transportado pelo Espírito Santo até o deserto. Chegando lá, encontra o eunuco na sua carruagem e lendo em voz alta um texto, provavelmente da Septuaginta, em grego. Quando Filipe se aproximou, perguntou: "Entendes tu o que vens lendo?" Vamos prestar atenção aqui. Em primeiro lugar, aparece a palavra e o verbo entender, que no original grego é o verbo gnosko, de onde vem gnose, gnosticismo, gnoseologia, que é um termo para conhecer, saber, entender. Entendes tu o que vens lendo? A palavra lendo, no original grego, é a palavra anagnosko. Ainda hoje na Grécia, por exemplo, a palavra anagnosko é aplicada para a pessoa que ama a leitura. E no caso ali citado por Filipe, está se referindo diretamente a alguém que estava entretido à leitura. E ele pergunta: estás entendendo o que você está lendo? O que eu quero destacar aqui, duas questões importantes. A primeira é que o verbo gnosko, entender, está relacionado diretamente ao substantivo.
ler. Está ligado diretamente, ao verbo ler. E veja que nesse caso, a palavra anagnosco, que é a palavra ler, tem como base, como fundamento, em raiz, o próprio verbo gnosco, que é entender. A ideia, portanto, é que o ato da leitura deveria levá-lo imediatamente à compreensão daquilo que está lendo. Mas nós sabemos que isso não é possível, principalmente dentro de um contexto, como se frisou já no Brasil, de analfabetismo funcional, que é aquele tipo de analfabeto que sabe ler, mas não consegue compreender e interpretar aquilo que está lendo. E veja, portanto, que na ideia, no conceito grego, portanto, o ato da leitura deveria levar diretamente o ato da compreensão, mas não é isso que ocorre. Então, entendes tu o que vens lendo? Aí vai responder o eunuco: como poderei entender, mais uma vez a palavra gnosco, se alguém não me explicar? Só que a palavra explicar nesse texto não é nenhuma das outras duas palavras que eu citei, de hermeneuem e epilio, mas a palavra ali é a expressão, o verbo rodegsei. Acontece que essa palavra rodegsei, ela procede de duas expressões, de rodós, que significa caminho, e diretamente regelmai, que significa o ato de extrair, de conduzir. Então, diretamente, está falando como poderei entender se alguém não me conduzir pelo caminho. Que, se você prestar atenção, é uma assonância bem interessante, como se fosse assim: olha, para eu poder entender, entra aqui na minha carruagem, vai no caminho comigo e me explica. Veja só que interessante, mas só que o sentido ali não é esse. O sentido é de explicar, mas tem uma assonância diretamente, é um convite para que Filipe entrasse na carruagem e também nesse mesmo momento estivesse com ele. Não é interessante? A palavra rodexei significa realmente explicar, mas a maneira como foi posta ali, rodós, e regelmai, que é conduzir pelo caminho, é como se fosse um convite também para que Filipe entrasse na carruagem e pudesse explicar o texto bíblico de Isaías a eunuco. E veja que o resultado foi muito positivo, porque o eunuco converteu-se e se batizou. Então, o Paul Ricoeur vai dizer que a hermenêutica é a ciência que se ocupa do estudo da compreensão, sendo essencialmente a tarefa de compreender textos. Nesse caso, portanto, vai dizer Ricoeur, que quanto mais você compreender, mais você é capaz de explicar. Isso é um ponto interessante, porque a explicação não é anterior à compreensão. A compreensão está ligada diretamente aos processos hermenêuticos de decodificação do texto, de análise do texto. E a explicação, que está ligada diretamente à questão da exegese, situa-se diretamente à explicação do texto. Compreender mais, vai dizer Paul Ricoeur, é explicar melhor. Quanto melhor você compreende, melhor você explica. E quando você tenta explicar uma coisa que você não compreendeu adequadamente, obviamente as pessoas entendem e compreendem que você está enrolando o negócio. Nesse aspecto, portanto, vamos falar rapidamente de alguns objetivos da hermenêutica. O primeiro objetivo é traduzir o texto original, tornando compreensível em língua vernácula. Preste atenção nesse aspecto fundamental. A hermenêutica, no primeiro momento, parece que só se ocupa com interpretar, mas o processo de tradução também é um processo hermenêutico, como nós já observamos. Por isso, um dos objetivos da hermenêutica é traduzir o texto original, tornando compreensível
em língua vernácula. A língua vernácula é a língua receptora. Por exemplo, quando o Erasmo de Roterdã compôs o texto grego chamado de texto recebido pelos irmãos Eusebi, esse texto foi usado por Martim Lutero para traduzir do grego para o alemão. Então, o que você tem? A língua vernácula ali era a língua alemã. Quando o rei James resolveu traduzir o mesmo texto de Erasmo de Roterdã em grego para a língua inglesa, ali também a língua vernacular era o inglês, como a nossa língua vernacular aqui é o português. Nesse caso específico, o primeiro propósito da hermenêutica é tornar o texto original compreensível em língua vernácula. Nesse texto aqui, nessa imagem, você está vendo um manuscrito do Novo Testamento. Nós chamamos de manuscrito uncial ou manuscrito maiúsculo, porque todas as letras são escritas em letra maiúscula, que era trabalho exemplar do calígrafo, do escriba, que cuidava com a beleza das letras. Então, todos os manuscritos do Novo Testamento até o século X da era cristã são escritos em letras maiúsculas ou unciais. Esses manuscritos, eles também não têm separação entre as palavras, por isso são chamados de scripto continua. Perceba, na verdade, que aqui embaixo eu coloquei diretamente o texto ligado diretamente às palavras separadas. Panta, de autu, egênito, cai, roriz, autor, egênito, udé, em, gegonen, em autor, zoe, em kaito, fuston, antropon. Observe nesse caso que você não está identificando aqui diretamente pontuações. Não há pontuações. Se o texto é escrito contínuo, não tem separação entre as palavras, então não faz função alguma ter pontuação se não tem separação das palavras. Então, esse manuscrito aqui, que é o manuscrito uncial, é o Codex Sinaítico, e ele tem uma história muito interessante. O Wilson Paroch, na sua obra Crítica Textual, ele conta um pouco dessa história e é muito interessante. O conde Tischendorf, que era um moraviano, ele foi até o mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, e lá no mosteiro ele percebeu que os monges estavam pegando páginas de um livro velho e jogando na fogueira para manter o fogo aceso. Aquilo chamou a atenção do Tischendorf e ele resolveu então pedir para que pudesse dar uma olhada numa daquelas folhas. Quando ele começou a ler, ele percebeu que se tratava de um manuscrito do Novo Testamento. Sem levantar suspeita dos monges, ele perguntou a eles: vocês têm mais páginas como essa? E os monges responderam: nós temos um livro inteiro. E aí ele, com muito cuidado para não despertar o interesse dos monges que estavam queimando aquelas folhas, perguntou se poderia ver a obra. Os monges permitiram e ele passou a noite inteira lendo esse manuscrito do Novo Testamento. E fez uma proposta aos monges, já que os monges estavam querendo o favor do czar da Rússia. Se eles poderiam, na verdade, doar esse livro para o czar da Rússia, porque seria muito interessante eles terem o czar da Rússia ter um presente como aquele, tão importante. Os monges anuíram e assim foi salvo esse manuscrito que recebeu o nome de Códice Sinaítico.
Quando você observa, ele é disposto em 3 colunas. Essas 2 colunas que você pode ver no PowerPoint, você vai verificar que essas 2 colunas da esquerda é o Evangelho, é o final do Evangelho de Lucas, e a terceira é o Evangelho de João. Eu destaquei aqui o versículo 3 e 4 de João. Aqui, onde tem kaito antropos, tem algo muito interessante aqui, porque a palavra antropos, ela não aparece completa, porque é um nomina sacra. É uma forma de abreviação, como por exemplo, theos, Deus. Eles não escreviam theos no manuscrito, apenas colocava o teta e 2 traços, o macron em cima, o macron embaixo, tipo o sublinhado, uma linha em cima, e aí, portanto, quem lia já sabia que aquele theta era a referência a Theos, e eles fizeram isso para Jerusalém, para Jesus Christu, né, que eles colocaram o iota e o ri com os traços em cima e embaixo para designar que ali era o nome Jesus Cristo. Então, tem muitas características, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, dentro daquilo que nos diz respeito ao propósito da hermenêutica, é dizendo o seguinte: em primeiro lugar, não tinha capítulo e nem versículo o manuscrito original, o que significa que capítulos e versículos foram colocados posteriormente pelos editores. E se você prestar atenção, o nosso livro Hermenêutica Fácil e Descomplicada, eu conto diretamente como foi o processo histórico da inclusão de capítulos e versículos de uma maneira bem interessante. Você pode ver, na verdade, na página de número 164, como se deu diretamente a colocação de capítulos, versículos e parágrafos dentro da Bíblia. Na página de número 164, eu vou falar desse assunto com mais profundidade mais adiante. Mas a ideia que o fato de não ter capítulo e nem versículo, e o fato desses capítulos e versículos terem sido colocados depois, isso fez com que cortasse diretamente a linha de pensamento do texto. Por exemplo, algumas Bíblias, segundo aos Coríntios, capítulo 13, que diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em algumas Bíblias segundo aos Coríntios 13, 13. Mas em outras Bíblias é segundo aos Coríntios 13, 14. Então, principalmente aquelas Bíblias que seguem o padrão de distribuição de capítulo e versículo da King James, da versão, e entre outras, vai sempre encontrar o versículo 14. Não, aí a pessoa acha que está faltando versículo na Almeida Revista Corrigida, por exemplo, na Almeida Revista Atualizada, e não está. É apenas a divisão dos versículos que são diferentes. Na Bíblia, que tem apenas 13 versículos, aparece o versículo 12 assim: saudai uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. Na Bíblia, que tem 14 versículos, o versículo 12 é dividido em 12 e 13, assim: saudai uns aos outros com ósculo santo, versículo 12. Versículo 13, todos os santos vos saúdam. Versículo 14, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Então, tem uma infinidade de divisões de versículos e de capítulos na Bíblia que diretamente atrapalha a leitura escorreita, a leitura corrida, o entendimento, porque corta o pensamento. Se você pegar bem a tua Bíblia, você vai ver que finais de determinados versículos no Novo Testamento é início de um outro capítulo. Preste atenção nisso, porque essas divisões elas foram feitas, como conto lá a história no livro, e vou trabalhar isso num outro momento, quando falar mais especificamente sobre tradução da Bíblia, acaba bipartindo o sentido do texto. Bom, um outro caso que a gente precisa observar é o fato de que não existe sinais de pontuação. Gente, isso é muito complicado na hora de interpretar. Você sabe que a pontuação elas cumpre uma função muito importante, que é o da clareza do texto. Então, veja só
essa expressão que eu vou lhe dizer é a mesma frase, mas com ênfase diferente. Eu não disse que ele roubou o livro. Estou negando. Agora veja, eu não disse que ele roubou o livro, estou afirmando. Aonde eu botei a ênfase, eu mudei o sentido do texto. E a vírgula, ela acaba sendo diretamente uma questão de ênfase. Eu lembro quando estava ainda estudando para o vestibular, e olha que isso faz muito tempo, o professor na aula de literatura citou o caso quando estava ensinando a gente as questões de gramática e tal, de uma historinha que ele tomou conhecimento, não sabia se era verdade ou não, que no período da ditadura alguém pinchou lá na Central do Brasil a seguinte expressão: matar o presidente não é crime. E imediatamente os policiais foram prendê-lo e naquele exato momento o cara pediu, mas vocês estão me prendendo por quê? Rapaz, você está dizendo, disse o policial, você está dizendo que matar o presidente não é crime? Ele, mas não terminei a frase ainda. Mas então termina, já que você vai pro Chilindró. Aí ele fez o seguinte questão, matar o presidente não, aí botou a vírgula, é crime. E aí liberaram ele apenas com o trabalho de ele ter que limpar a parede. Então uma vírgula faz muita diferença dentro do texto. E aí, nesse caso, você pode ver como as Bíblias acabam incorrendo no uso da vírgula para diretamente defender, às vezes, posições doutrinárias. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo das Escrituras dos Testemunhas de Jeová diz assim: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Almeida Revista Corrigida diz: em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Tem uma diferença significativa. A mesma coisa você vai observar em João, no capítulo 1, versículo 9. Dá uma olhadinha depois lá no nosso livro, na página 156, que eu pego um texto da Bíblia que é a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, e apresento como nas diversas traduções as vírgulas estão de modo diferente, dando às vezes sentido diferente ao próprio texto. Isso está na página de número 156 do Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Um outro dado que você precisa observar, portanto, é que todo processo de tradução ele vai envolver, na verdade, escolhas que o próprio hermeneuta terá que fazer. Veja só nesse texto aqui. Diz o Mateus 12:40. No slide que você está observando, você possui diretamente o texto grego transliterado. O que significa transliterar? É corresponder em caracteres de uma língua aquilo que corresponde em outra. Então ali está escrito em Ionas, em Tecolia Tuquetus, 3 rimera, cai 3 nunctas. Depois, no outro quadro, você tem a tradução da corrigida, mesmo na sua reedição mais recente, dizendo assim: pois como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E você tem na Ara, no quadro seguinte, a expressão: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Afinal, Jonas esteve no ventre de uma baleia ou Jonas esteve no ventre de um grande peixe? Num primeiro momento, a palavra koilia significa interior do corpo, estômago ou ventre. E a palavra ketos significa monstro marinho. Essas mesmas expressões correspondem ao texto original hebraico que traz dagadol, que foi traduzido pela Septuaginta como megaleketos, grande peixe. E, no entanto, Almeida, quando foi traduzir o texto, ele não correspondeu exatamente o que as palavras dizem. Então, na verdade, ele não traduziu, ele interpretou. Colhiato quieto significa ventre ou estômago do monstro marinho, ou ventre ou estômago do grande peixe. Veja que o hebraico tem palavra própria para a baleia. É só você ir lá
em Gênesis, por exemplo, capítulo 1, que vai dizer que Deus criou os grandes usins, as grandes baleias. E olha só que interessante, a peshita não fala baleia, a peshita fala e Deus criou os grandes dragões. Então, quando você olha sobre esse ponto diretamente, o que você possui na Almeida Revista Corrigida? Não uma tradução da palavra coelieto quietus, mas o que você tem é uma interpretação. Ventre é uma tradução literal, agora baleia não é uma tradução, é uma interpretação. Agora, na ara, grande peixe é uma tradução literal. A Bíblia não classificou diretamente o tipo de ser marinho que engoliu a Jonas. Disse que se tratava apenas de um grande peixe. No entanto, dado as questões fenomenológicas, as questões fenomenológicas são como os nossos sentidos interpretam as informações que nos vêm de fora. Por exemplo, as pessoas acham que porque o morcego voa que ele é ave. E às vezes, poeticamente, costumamos falar do olho da amada ou do olho do amada, e ele olhou-me ou ela olhou-me com seus olhos crepuscular. Ué? Então, uma coisa é a linguagem poética. Outra coisa é a maneira como o fenômeno se apresenta. Nós costumamos ainda dizer o quê? Que o sol se põe e que o sol nasce. E a gente sabe que não é a linguagem adequada para dizer isto. Que não é o sol que se põe ou é o sol que nasce, é a Terra que faz o seu movimento de rotação e translação até cumprir os 365 dias, que faz o seu movimento completo em torno do Sol, fazendo, portanto, aquilo que nós designamos como um ano. Mas veja, a questão da fenomenologia está sempre presente. Então, aqui eu tenho mais uma lição, porque as traduções da Bíblia são diferentes uma das outras. Porque em vez de traduzir, prefere interpretar. A mesma coisa ocorre num caso importante aqui em João, no capítulo 15, versículo 2, onde Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista Corrigida e a Ara traduzem o texto João 15, 2 da seguinte forma: toda vara que está em mim e não dá fruto, meu Pai a tira. Eu quero ligar diretamente essa expressão ao verbo tirar, que no original grego é a expressão airo. Airo, por incrível que pareça, não significa cortar e não significa tirar. A tradução textual, que está sendo ainda editada aqui no Brasil, mas ela está em espanhol, mas está sendo publicada aqui no Brasil, pela BV Books, ela não coloca a palavra tirar, ela coloca a palavra levantar. Todo pâmpano que em mim não leva fruto, ele o levanta, que é o sentido literal. Tirar e cortar não é o sentido literal. Veja, portanto, alguma comparação sobre o que nós já acabamos de dizer. Você tem ainda no slide, no primeiro momento, a arque, de Marcos 9, 24, que diz: e logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Na ara, e imediatamente o pai do menino exclamou, e a palavra com lágrimas em colchete: eu creio, ajuda na minha falta de fé. E embaixo você tem a NVI e a tradução ecumênica da Bíblia, que dizem: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ou logo o pai do menino exclamou: eu creio, vem auxílio da minha falta de fé. O que você observa, na verdade, é que a ara traz as palavras com lágrimas e Senhor, enquanto a NVI e a TEB não trazem essas duas expressões. Como se explica isso? Em primeiro lugar, é explicado porque a NVI e a TEB utilizam manuscritos gregos diferentes daquele que usa a corrigida. A NVI e a TEB, ela utiliza o chamado texto crítico, que é composto principalmente pelo códice sinaítico, pelo códice alexandrino
e pelo Códice Vaticano, que são considerados os manuscritos mais antigos. Esses são os textos que são usados por tradutores e são identificados como Nestle Aland ou The Greek New Testament, e são diretamente os textos usados por diversas editoras. E aqui, na verdade, a ARC é o texto de Erasmo de Roterdã, que foi o mesmo texto usado por Martim Lutero, o mesmo texto utilizado pelos tradutores da King James e também o mesmo texto usado por João Ferreira de Almeida. Os manuscritos usado pelo texto recebido, que é uma expressão dada pelos irmãos Elsevier, trata-se, na verdade, de um texto que não é tão antigo e é um texto mais longo. Então, a crítica textual estabeleceu algumas regras, algumas normas, alguns cânones para estabelecer os melhores textos. Isso é chamado de cânon da crítica textual, que já foi 10 e hoje está atualizado para 14. Nesse caso, portanto, uma das referências desse cânon da crítica textual diz que o texto mais antigo é preferível ao texto mais novo. E diz também que o texto mais curto é preferível ao texto mais longo. Quando fala que o texto é mais antigo preferível ao mais novo, significa, portanto, dizer que quanto mais antigo o manuscrito, mais próximo do autógrafo ou do original ele está. E você sabe muito bem que nós não temos os originais. O que nós temos são cópias dos originais e essas cópias acabam sendo classificadas por famílias, bizantina, alexandrina, cesarense, orientais, ocidentais, como essas cópias também são classificadas também por idade, pelo tempo. Então, os manuscritos sinaítico, vaticano e alexandrino foram os considerados os mais antigos e há, portanto, bíblias que são baseadas só neles. No caso da Almeida Revista Corrigida, são de manuscritos considerados mais recentes. Agora, essas duas regras do cânon da crítica textual que eu citei para vocês, elas não são incontestáveis não, tá? As pessoas que defendem o texto majoritário. O que é o texto majoritário? Se fala de um texto majoritário, que é o texto de Erasmo corrigido, modificado, usado na King James e colocou como padrão. Então, algumas editoras, como a editora Trinitariana, só utiliza esse texto majoritário. A imprensa bíblica brasileira só usa o texto majoritário. Então, alguns desses são conhecidos como Trinitariana, Melhores Textos, e a Corrigida também está dentro desse mesmo caminho. Então, tem excelentes exegetas, excelentes tradutores dentro dos dois campos, e eles ficam a todo momento discutindo se essa evidência do mais curto é preferível ao mais longo. O que ele quer dizer com mais curto? Você já observou? Aqui tem com lágrimas e a palavra Senhor, e esse aqui não tem, o que significa que neste verso, por exemplo, tem menos palavras. E quando se diz de mais curto, é porque tem também nos manuscritos do Evangelho, por exemplo, de João, esses manuscritos que nós citamos aí, como o sinaítico, ele não tem João capítulo 7, ele não tem João capítulo 8 e assim sucessivamente, não tem o final de Marcos 16, do versículo 16. Nossas Bíblias vai até 20, e mais nesses manuscritos vai do 1 até o 8. Do 9 em diante, eles não têm. Então, algumas dessas Bíblias não trazem diretamente esses textos que não são encontrados dentro desses manuscritos antigos. Agora, o caso interessante é a tradução da ARA, que já está numa nova tradução, não é isso? Ó, a ARA, no primeiro princípio, ela tende a ser Almeida, revista e revista.
mais uma é corrigida, porque é uma correção feita dentro do trabalho do original do próprio Almeida, enquanto a ARA é o A de atualizada. Mas atualizada em quê? Se há uma referência ao mesmo manuscrito. A ARA é atualizada com base nos manuscritos críticos ou nos manuscritos mais antigos, usado pela NVI e a tradução ecumênica da Bíblia. Então, esse atualizado aqui é como se tivesse feito uma revisão dentro da corrigida com base nos manuscritos mais antigos. E como os manuscritos mais antigos não trazem a palavra com lágrimas, eles colocaram então a palavra com lágrimas em colchetes. Por quê? Porque o colchete é uma forma técnica de o tradutor colocar palavras que não se encontram dentro de um manuscrito. Na ARC tem essa mesma coisa, mas de um outro modo. E os editores explicam muito bem que desde a tradução de Almeida, todos os conectivos lógicos, preposições que não se encontravam na língua original, o que Almeida fez? Colocou em itálico. Então, quando você olha na Bíblia Almeida, uma palavra, Almeida Revista Corrigida, uma palavra que está em itálico, é porque aquela palavra não corresponde ao original, mas o tradutor colocou-a para dar fluência à leitura. No caso da ARA, toda essa palavra aparece entre colchetes, as falas, as expressões que não se encontram dentro do versículo. Então, por isso que a ARA é considerada por alguns uma excelente e uma boa tradução, porque ela dialoga tanto com o texto tradicional quanto com os textos críticos. Amém? Então, sobre esse aspecto, fica claro, na verdade, que o estudo da hermenêutica, enquanto traduzir o texto, ele é muito importante para cada um de nós. Bom, queridos alunos, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula e assim, portanto, não se esqueçam de fazer os exercícios e a partir da semana que vem nós retomamos exatamente de onde paramos. Lá na plataforma tem mais textos explicativos e nós tomaremos a segunda aula a partir do objetivo da hermenêutica, tópico 2. Que Deus abençoe a todos e todas, em nome de Jesus. Amém.